Graças, Pai, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade, o privilégio de cultuarmos ao Senhor, mesmo apesar das distâncias. Estamos mais uma vez reunidos em nossas casas, podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Façamos a leitura, abramos nossas Bíblias no Salmo número 18, verso 1 até o verso 3. Verso 1 até o verso 3, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse espírito de reverência, louvemos ao Senhor com o novo cântico, o nosso inário, o hino 17. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse instante, que possamos estar firmes e fortalecidos diante da sua presença. Oremos ao Senhor. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos porque estamos diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o nosso desejo e a nossa vontade era estarmos todos juntos, reunidos, para podermos prestar um culto conforme o Senhor nos exige. Mas também sabemos que o Senhor está diante de nós, apesar da nossa distância física, e nos une com o Teu Santo Espírito. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é. Nos abençoa, que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos instruídos pelo Senhor e fortalecidos pelo Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Esse tempo de contrição, vamos ler o Salmo 18, versos 4 a 6, onde a palavra do Senhor nos diz assim:
Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Dedique alguns momentos para orar ao Senhor. Dedique alguns momentos para refletir sobre as suas angústias, sobre as suas preocupações. Esteja certo que na sua angústia, como diz a palavra, você invoca o Senhor e o Senhor nos escuta. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, chegamos ao nosso momento de dedicação. Sabemos que não podemos estar presencialmente para podermos entregar os nossos dízimos e ofertas, mas conforme o próprio pastor já orientou, temos o meio para isso. Portanto, dediquemos o nosso espírito, as nossas orações nesse instante ao Senhor. Sabendo disso, vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez no Salmo 18, desta feita dos versos 30 ao verso 31. Salmo 18, do verso 30 ao verso 31. Assim diz a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Vamos então entoar o cântico Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar
tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus irmãos, nesse instante vamos fazer a oração de dedicação ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos na Tua presença. Sabemos que não podemos estar, Senhor, para a entrega física, mas nesse momento nós entregamos espiritualmente ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, dando calma, serenidade, pois muito bem sabemos, ó Deus, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos conduz. Da família de nossas igrejas, Senhor, paz nesse instante, sabendo que é o Senhor que supre as necessidades. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós continuamos adorando ao Senhor, e a igreja está remotamente em várias casas nesse momento. E eu quero convidá-los à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 8. A palavra do Senhor em Marcos 1, 7 e 8, nos diz o seguinte: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que o Senhor faça a sua santa palavra frutificar em nossas vidas e em nossos corações. Nós iniciamos desde o dia 8 de março os estudos do Evangelho escrito por Marcos. Nós já informamos que esse texto foi composto na segunda metade do primeiro século. Nós destacamos que o Evangelho segundo Marcos, ele fala sobre a cruz, sobre o discipulado, sobre os ensinos de Jesus Cristo, sobre o segredo messiânico. Ele apresenta a Cristo como Filho de Deus e ressalta mais o que Cristo fez do que o que ele disse. O texto tem várias vezes o advérbio imediatamente. É um texto em movimento, em uma dinâmica, em uma velocidade. No texto desta noite, Marcos capítulo 1, versos 7 e 8, nós vemos o testemunho que João Batista deu acerca de Jesus Cristo. Nós iniciamos no verso 7, quando temos a pregação de João Batista. O verso 7 inicia dizendo: e pregava dizendo. A palavra usada para pregar aqui tem a ver com a proclamação pública do Evangelho. E é exatamente o que João Batista estava fazendo. O texto diz que ele dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O fato, meus queridos irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham por essa transmissão, é que João se percebia como precursor após mim. Ele percebia que após ele viria aquele que era quem realmente importava. João se percebia como instrumento nas mãos de Deus e como parte do seu plano eterno. De imediato percebemos que cada um de nós temos um lugar no plano eterno do Senhor Deus. Cada um de nós tem um lugar na igreja do Senhor. Cada um de nós tem um lugar
em nossas famílias. Cada um de nós tem um lugar e papel a desempenhar nestes dias de isolamento social. João, ele reconhecia a superioridade de Jesus. Veja que o versículo diz, as palavras dele: vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. João percebia e afirmava que Jesus Cristo era mais poderoso que ele. Digno de nota é que Jesus Cristo ainda não havia alcançado notoriedade com seu ministério. É certo que haviam os eventos do nascimento de Jesus Cristo, do nascimento de João Batista. É certo que o Santo Espírito conduzia todas as coisas, mas João aqui revela que vivia aquilo que o apóstolo Paulo mais tarde descreveria escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 3. Em Romanos 12, 3, Paulo escreveu: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. João já tinha um ministério, João já pregava, já era acompanhado, aclamado e ouvido por multidões. O Senhor Jesus não havia começado seu ministério público, mas João afirma que após ele viria aquele que era mais poderoso do que ele. João aponta para a superioridade de Cristo e demonstra a sua humildade. E aqui mais uma aplicação: a humildade é uma das características daqueles que temem ao Senhor. Os dias em que vivemos, dias de isolamento social, requerem de nós uma humildade para perceber que com toda a nossa tecnologia, que inclusive viabiliza essa transmissão, com todos os recursos que eventualmente tenhamos, nós nada podemos fazer a não ser dependermos do Senhor. Pensemos em quantos problemas teriam sido evitados em nossa sociedade se houvesse mais humildade. Pensemos em quantos embates teriam sido evitados na vida pública de nossa nação se os homens públicos fossem mais humildes, ao invés de brigarem para quem tem mais poder ou influência. Pensemos nos problemas que seriam evitados nas famílias e nas igrejas se houvesse mais humildade. João se percebia como precursor daquele que era mais poderoso que ele e do qual ele não era digno de, curvando-se, desatar a correia das sandálias. Mais adiante, João dá um outro testemunho que fala da sua humildade e do poder de Cristo. O testemunho ao qual me refiro foi registrado pelo João Evangelista, em João capítulo 3, verso 30. Um é o João que escreve o Evangelho, o outro é o João sobre o qual o texto nos fala. Em João 3,30, o evangelista registra o que João, primo de Cristo, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos irmãos e irmãs, internautas, é necessário que o nome de Cristo cresça e que nós diminuamos, que apontemos para a glória de Cristo, que apontemos para Ele. Em nossos relacionamentos interpessoais, é preciso apontar para Cristo, é preciso declarar o seu poder e assumir a nossa humildade. À luz desse testemunho da soberania de Jesus em João Batista e por ele demonstrado, nós devemos entender o versículo seguinte que diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quando fazemos menção ao batismo com o Espírito Santo, quando fazemos menção ao batismo com água, imediatamente nesses dias vem à nossa mente a divergência de interpretação entre tradicionais e pentecostais. Meus queridos, eu os convido a pensar não em termos do século 21, a partir dessa divergência. Eu os convido a olhar para este texto, quando João, após dizer que após ele viria um que seria mais poderoso que ele, João, não seria capaz de desatar as sandálias do Senhor. João declara: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Em João capítulo 1, versos 35 a 40, temos o registro que enquanto João Batista ainda vivia, e pelo testemunho que ele dava, 2 dos seus discípulos passaram a seguir a Jesus Cristo. Eles deixaram, para usar uma linguagem atual, a congregação de João Batista e foram para a congregação
de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7, 18 a 23, temos o registro quando o próprio João envia mensageiros a Jesus Cristo para confirmar se ele era o Messias que havia de vir. E aí, conhecendo a natureza humana, meus irmãos e irmãs, nós podemos inferir que entre os grupos de discípulos, discípulos de João Batista e discípulos de Jesus Cristo, poderiam ter surgido alguns sentimentos como uma tensão, um sentimento de concorrência, talvez um desejo de primazia. E então João fala aqui nesse texto que após ele viria um que seria mais poderoso que ele. João fala nesse texto que ele, João, batizava com água, mas após ele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E aí, esse testemunho de João, nós devemos lembrar que o próprio Cristo testemunhou acerca de João Batista, e Lucas fez o registro em Lucas 7, 28. Lucas 7, 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas João disse, ele é mais poderoso do que eu. E eu, João, vos tenho batizado com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. O que João está enfatizando aqui é a supremacia, a soberania de Jesus Cristo. Entrando um pouco no debate atual desde o início do século XX, sobre o batismo com água e o batismo com o Espírito, o texto sagrado, ele nos informa em Marcos, capítulo 1, verso 4, que o batismo com água era o batismo de arrependimento. A Escritura diz, Marcos 1,4, apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento no deserto, batismo para arrependimento, para remissão de pecados. E posteriormente o texto vai dizer, agora no versículo que lemos, verso 8, batismo com o Espírito Santo. Meus queridos, a divergência que tem havido a partir do início do século XX, a partir dos movimentos havidos na Rua Azusa, lá na outra América, eles encontram o seu centro na expressão batismo com o Espírito Santo, que não está nem presente no Antigo Testamento. João Batista, que foi o último profeta da antiga dispensação, ele fala em batismo do Espírito Santo, e ao falar sobre isso, ele se refere àquilo que os profetas chamaram de derramamento do Espírito Santo. O fato, meus irmãos, é que a partir do Novo Testamento, a partir da nova aliança, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem. É interessante porque lá em Números, Moisés disse, quem me dera que o Espírito do Senhor fosse derramado sobre todos. Isso porque na antiga aliança o Espírito era derramado sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre indivíduos em particular. Na nova aliança o Espírito é derramado sobre todos, e em Efésios nós temos testemunhos de que somos selados pelo Espírito Santo da promessa quando nós cremos. Efésios 1, 13 e 14. Se você crê em Cristo e professa a sua fé, esse ato de crer é fruto do selo do Espírito Santo de Deus, é fruto do batismo do Espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, ele fala, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Não alguns, não uma elite na igreja, mas todos os que foram chamados por Cristo, todos os que confessam que Ele é o Senhor, todos os que são batizados com o Espírito Santo, têm o Espírito Santo. Todos os que creem são selados pelo Espírito Santo da promessa. E é nessa interpretação, nessa ênfase, que devemos voltar o texto e ouvir o testemunho de João sobre Cristo e ouvir o fato que ele menciona para exemplificar esta soberania. Marcos 1, 7, 8, a Escritura diz, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, disse João. Ele, referindo-se João a Cristo, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, caríssimos internautas, esse é o testemunho que João deu acerca de Jesus Cristo.
E eu quero finalizar com algumas aplicações. O primeiro é que João testemunha de Jesus Cristo. Nós somos desafiados a testemunhar de Jesus Cristo. Em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Neste tempo de isolamento social, nesse tempo em que você vai conviver mais de perto com a sua família, ou interagir socialmente, virtualmente, remotamente, como cá estamos a fazer nesse momento, é tempo de testemunharmos de Cristo. É tempo de menos piadas, menos imagens, menos figuras, menos comparações de futebol, menos paixões político-ideológicas e mais testemunho de Jesus Cristo. Outro destaque que faço, outra aplicação é que João percebia-se como aquele que era precursor, como aquele que apontava para Cristo. Eu e você precisamos apontar para Cristo. Não basta, irmãos e irmãs, internautas, não basta apontarmos as nossas preferências políticas. Não basta apontarmos as nossas preferências futebolísticas. Não basta apontarmos as nossas preferências filosóficas ou esportivas. Em tudo e por tudo, Cristo é o centro, Cristo é o alvo, para Ele devemos apontar. Terceira aplicação é que João reconhecia que Jesus Cristo era mais poderoso que ele. Vejam os irmãos, vejam as irmãs, vejam os internautas, estamos submetidos a um isolamento social. Toda a nossa tecnologia, todos os nossos recursos, neste momento preciso, não podem livrar-nos de uma criatura microscópica, um vírus que causa o Covid-19. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Nosso Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos viver essa crise com esta certeza, encarar esta crise com esta convicção e esperança. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, é o nosso Deus, e Ele não muda. O nosso Senhor é Jesus Cristo, aquele que disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e até o Covid-19, que apavora milhões, está debaixo do poder e dos propósitos de Deus. E finalmente, essa atitude de João, finalmente a atitude de João demonstra sua humildade. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou as suas alparcas, como dizem alguns textos. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que buscamos a primazia. Hoje nós vivemos em uma sociedade que buscamos o primeiro lugar. Meus queridos irmãos, João percebia que Jesus era superior a ele. Nós precisamos investir e reconhecer que o nosso próximo é superior a nós. Nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Que nesses dias testemunhemos de Cristo, que nesses dias reafirmemos a sua soberania e nos humilhemos diante dEle, e clamemos aos céus, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor Deus, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos conceda graça para mais esta semana e para estes dias que vivemos. Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos porque Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Nós te louvamos porque João Batista deu-nos o exemplo e humilhou-se diante do Senhor e reconheceu o seu lugar diante daquele que detém todo o poder. O que nós te pedimos, ó Deus, é que as lições que temos que aprender neste tempo sejam aprendidas o quanto antes, que estes dias sejam abreviados e que possamos voltar à normalidade das nossas vidas e dos nossos dias de uma forma melhor, como pessoas melhores, como cidadãos melhores, como pessoas que temem a Deus e que reconhecem o poder de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, tem misericórdia de nossa nação, tem misericórdia do nosso país e do nosso povo, dá-nos saúde, cura os enfermos, livra-nos do mal. E agora, ó Deus bendito, que o teu amor incomparável, que a graça de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e com todos aqueles espalhados pela face da terra, de uma forma especial com estes que nos acompanham por esta transmissão.
Em nome de Cristo e para a glória dele, nós vivemos e nós oramos. Amém. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana abençoada. A nossa paz não depende de fatores externos, depende da comunhão com Cristo. Que a paz de Cristo, que excede a todo o entendimento humano, esteja na sua casa, esteja em seu coração, esteja conosco. Amém.